Olá, minhas amigas, meus amigos que fazem o nosso Lados Humildes, também todos aqueles que porventura venham visitar este canal, que tem nos auxiliado, que tem sido tão importante e continuará sendo na propagação das verdades divinas, das leis divinas, do Evangelho de nosso Senhor Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para falarmos de mais um assunto do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje estaremos abordando um tema que é a indissolubilidade do casamento. Este tema está no capítulo 22, que tem como título o capítulo Não Separeis o que Deus Juntou. Esse capítulo, ele é o menor capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo só tem 2 subtítulos. Esse que nós falamos, a indissolubilidade do casamento e o divórcio. Nesse capítulo não existe as instruções dos Espíritos. Portanto, nós vamos abordar, como dissemos, rapidamente, dentro das nossas possibilidades, a indissolubilidade do casamento. E aí, Kardec vai mais uma vez, como sempre, recorrer aqui a uma passagem que está em Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9, que diz assim: Os fariseus vieram até ele para tentá-lo, dizendo-lhe, os fariseus, né, aquele grupo do judaísmo, entre outros grupos, e os fariseus, eles naquele momento tinham mais força, mais poder nos campos da economia, da política, da moral, né? Da religiosidade, da interpretação da lei. E aqui ele diz, os fariseus mais uma vez vão a Jesus para tentá-lo. Aí eles perguntam ao mestre: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? É permitido ao homem separar-se, na nossa linguagem, por qualquer coisa de sua mulher? E Jesus lhes respondeu: não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e que foi dito: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Mais uma vez Jesus recorre aqui à lei, ao judaísmo, à Torá, e ele exatamente, né, devolve o questionamento aos fariseus, que detinham o conhecimento da lei, e ele vai dizer:
não lestes, ou seja, vocês não conhecem o que está lá escrito? Não. Aí ele diz aqui: assim eles, o casal, né? Eles não serão mais dois, mas uma só carne. Deus assim cria, né? Que o homem, pois, não separa o que Deus juntou. Diz mais aqui: mas por que, pois, disseram-lhe? Moisés ordena que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Então eles novamente questionam o mestre. Em outras palavras, se Deus o juntou, né? Se Deus criou o homem desde o princípio, macho e fêmea, e em razão disso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne, que o homem, segundo a lei de Deus, não separe o que Deus juntou. Quer dizer, se isso está lá na lei, por que Moisés ordena que se desse à mulher uma carta de separação? Aí o mestre vai responder a eles. Aí o mestre vai responder a eles, né? Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Dureza dos vossos corações. Aí entra a questão da lei civil. Mas Jesus continua dizendo o seguinte: mas isso não foi desde o princípio. Por que desde o princípio? Porque nós sabemos, né? No princípio, Deus nos criou simples e ignorantes. Deus nos criou iguais. Deus nos criou sem aquele conhecimento do bem e do mal. Em função dos nossos erros, dos nossos deslizes, nós enveredamos pelo orgulho, pelo egoísmo, a criação da propriedade. Aí vem a guerra, vem os conflitos, né? Então, nós mudamos essa rota do princípio, né? Por isso que ele diz aqui, Jesus vai dizer, mais uma vez repetindo, foi por causa da dureza
do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Ou seja, como dissemos, aqui está falando de Moisés, mas cada sociedade, cada civilização, cada povo, em cada época, em cada período, tem as suas normas, as suas leis, as suas regras sociais para ordenar a vida da coletividade. Mas ele diz aqui, né, reforçando, mas isso não foi desde o princípio. No princípio era outra coisa. No princípio não havia o orgulho, não havia, não é, a divisão, não havia o conflito, não havia o egoísmo, não havia as brigas de grupos, de clãs, de tribos, de classes aí na civilização, ou pelo menos moderna, contemporânea, desse processo de estratificação da sociedade. Ele vai dizer mais: também vos declaro, disse o mestre, que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e esposa outra, comete adultério. E que aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. Não é? E aí isso também está na lei. E aí no comentário de Kardec, ele vai dizer aqui, logo no item 2, ele diz assim: não há de imutável senão o que vem de Deus, pois tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. Então, o que que muda? São as leis humanas, as leis sociais. Essas mudam. Muito bem. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, mas as leis humanas mudam segundo o tempo. Ele diz aqui: no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro e mesmo na cristandade 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Aqui a gente percebe o seguinte: num primeiro momento, o que é que a gente compreende? Que ele coloca aqui, na ordem divina, vai ocorrer a união dos sexos, ou seja, do homem e da mulher. Isso é uma lei natural, porque as sociedades, né, a vida humana, estamos falando aqui da vida humana, ela precisa avançar, progredir.
né? Então, ela precisa se renovar, ela precisa avançar. Então ele vai dizer aqui, ó, é a união do homem e da mulher para operar a renovação dos seres que morrem. E aí, cada sociedade cria as normas, as regras, como já falamos, para regular essas relações. E aí isso muda de sociedade para sociedade, de período para período. Em terceiro momento ele diz aqui, item 3, né? Que essa união dos sexos, ao lado da lei divina material, olha, lei divina material. O que é a lei divina material? É a união do homem e da mulher para procriar. Lei divina material, comum a todos os seres vivos, não só ao homem, mas a todos os seres vivos, para que as espécies possam avançar, né? Possam desenvolver-se, conservar-se. Ele diz aqui, junto dessa lei divina material, há uma outra lei imutável, divina imutável, como todas as leis de Deus, que exclusivamente moral, que é a lei de amor. Então, ele está colocando aí duas leis divinas. Primeiro, uma lei divina material, que é a união do homem e da mulher para procriar, e uma outra lei divina ao lado dessa, ou pelo menos como complemento, né, no processo de aperfeiçoamento, que é a lei de amor, né, que é a lei suprema, que é a lei fundamental. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelo laço da carne para procriar, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos e que eles fossem dois em lugar de um, para amá-los e cuidá-los e fazê-los progredir. Então aqui a gente percebe que a gente vai ver que no processo de evolução moral, né, se faz necessário que a gente avance, saia desse campo da lei divina material para chegarmos à dimensão da lei do amor, a lei do respeito, do reconhecimento do outro, sabe? Do reconhecimento da individualidade do outro. E aqui estamos falando do casal, por exemplo, a mulher e o homem são individualidades, são espíritos imortais. São individualidades que precisam avançar em moralidade para se verem, né, se tratarem, conviverem harmoniosamente, respeitando-se, como falamos, respeitando o outro,
porque todos nós somos dotados da sensibilidade, né? Somos dotados de inteligência, de emoções, etc. Aí ele vai dizer, veja que aqui, né, há essa separação das duas leis. Ele diz aqui: nas condições ordinárias do casamento foi levada em conta essa lei de amor? Ele pergunta. Aí ele vai desenvolver aqui dizendo que, na verdade, até hoje, tem prevalecido, né, a satisfação do coração, do orgulho, da vaidade, da cupidez, os interesses materiais, né? E interessante é que aqui ele vai partir para um outro ponto. No texto, Kardec vai mostrar a importância das leis humanas. E aí a gente vai perceber a importância da vida em sociedade, da vida no mundo, como diz lá uma outra passagem, né, em um outro texto belíssimo, o homem no mundo. Então essas leis humanas, elas são importantes, elas são necessárias dentro da ordenação, né, da sociedade. Que ele vai dizer: a lei civil é, pois, supérflua e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Ele diz aqui: não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela, a lei civil, é útil, necessária. Útil e necessária. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como os homens mais primitivos, né? Ele diz aqui: mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. E aí em seguida ele vai dizer uma coisa interessante: os obstáculos para o cumprimento da lei divina, os obstáculos para o cumprimento da lei divina, que é a lei de amor, resultam dos nossos preconceitos, resultam dos preconceitos e não da lei civil. Aliás, a lei civil ela é criada em função das necessidades, né? Para regular exatamente os nossos vícios, a nossa dificuldade de viver em comunidade, conjuntamente, a dificuldade da gente viver, inclusive, em família, né? A gente que ainda julga, agride, não respeita o sentimento do outro, e existe aqueles que dominam em função do poder do ter, seja a terra, seja o capital, seja... Então existem ainda esses que manipulam
a sociedade, né? Daí a questão da desigualdade. Mas o problema maior é exatamente em função disso tudo, dessa falta de respeito ao outro, né? Há muito desses preconceitos, há muita agressão, é claro, né? Há muita agressão, exploração. Portanto, ele diz que os obstáculos para o cumprimento da lei divina, da lei de amor, resultam dos preconceitos e não da lei civil. Para mostrar que a lei civil é importante. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, né, ainda presentes, já perderam o seu império, né, entre os povos mais esclarecidos, ou seja, isso aqui, segunda metade do século XIX, nós estamos aqui no século XXI, e permanece essa estrutura, né? Essa realidade. Evidentemente que, à medida que o tempo passa, há avanços, né? Há avanços nas leis, há avanços nas relações de capital-trabalho, né? Há avanços na moralidade, há avanços, né? Aí ele diz aqui, os preconceitos, que são entraves para chegarmos à convivência da lei de amor, eles desaparecerão com o progresso moral. Certo? Então aqui a gente vai perceber, meus amigos, a importância da encarnação, a importância das oportunidades que nos são dadas por Deus, a importância da família, a importância da convivência, mesmo ainda dentro desses padrões sociais, ainda difíceis em função da nossa inferioridade, mas é dentro desse processo, né? É dentro dessa convivência. Uns são mais avançados, uns compreendem melhor, outros, né, têm mais dificuldade. Então, é dentro dessa engrenagem social, conforme cada povo, conforme cada sociedade, que nós vamos avançando. Vamos avançando enquanto espíritos imortais, para chegarmos a patamares mais de convivência, mais harmoniosa, mais respeitosa, conforme as leis de Deus. E aí, concluindo, né, a gente vai, olha, não separeis o que Deus juntou. Então, primeiro, Deus nos criou todos iguais, mas simples e ignorantes, sem conhecimento do mal e do bem. E aí, com o avançar das civilizações,
enveredamos em função do egoísmo, em função do orgulho, né? Da individualidade, dos vícios, vieram os conflitos. Daí a necessidade das leis civis para regular tudo isso. Mas quando ele vai dizer que ele vai falar da indissolubilidade do casamento, ou seja, não separeis o que Deus juntou, né? É porque no momento em que nós chegarmos a um patamar moral, né, em que a união do casal ocorre, né, ou ocorrer pelo princípio do amor, pela sintonia, princípio da sintonia, sabe? Aí a lei, na verdade, os problemas humanos, os entraves sociais, os entraves da vida em sociedade, da encarnação, não separa. Não separa. A separação é fruto das nossas fragilidades. A separação é fruto do casamento baseado apenas no interesse, na superficialidade, da paixão, sabe? Do desejo. Apenas. Então, no primeiro conflito já separa. Por quê? Porque esse casal ele não foi unido e nem está convivendo dentro dos princípios da verdadeira moral divina. Não. Certo? Então, essa separação, repetindo, essa separação é fruto da nossa inferioridade. É fruto da nossa materialidade. É fruto dessa não convivência segundo os princípios da lei de amor. Agora, isso não se consegue apenas com sim na cerimônia religiosa ou diante da lei civil. Não é o sim. Não é com palavra, não é com momento. Isso é resultado da evolução, do aprimoramento, do controle das emoções, do controle do pensamento, do autoconhecimento, sabe? Da expansão do eu. Conforme, né, as leis de harmonia, de sintonia, sabe? De perceber que a vida não são essas paredes aqui na terra, não é a minha casa, não é o meu carro, não é a minha propriedade. Nós somos, repetindo já, falamos isso, nós sabemos todos nós somos espíritos imortais, nós não somos daqui.
Nós não somos daqui. Nós não estamos aqui em processo de aprendizado. Sabe? Em processo de desconstrução de toda uma vivência de experiências passadas e reconstrução do novo, de um novo ser humano, de um novo ser humano, esse ser criado por Deus para amar. Esse ser que, quando chegar a este patamar de pelo menos, eu não digo de conhecimento pleno das leis de Deus, mas de um conhecimento em que haja não só respeito para com a natureza, para com as leis da natureza, e principalmente o respeito com o outro, com a companheira, com o companheiro, com o filho, com o vizinho. Que a gente tenha controle da palavra, controle da visão. Estou falando aqui da visão física, né? Controle da audição. Mas isso é fruto do processo de conhecimento, de polimento. É isso. É o que podemos falar por hoje. Muito obrigado a todos.